com o pessoal pública de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2024. Ali na entrada, nós temos uma lista de presença, tá? Quem puder, por favor, assinar. E damos início agora às 9h08 da manhã. Essa prestação de contas, ela se refere à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Seção 3 da prestação de contas. Então, é o artigo número 36. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Eu vou falar sobre o item primeiro, que é o montante e fonte dos recursos aplicados no período. Esse primeiro quadro, ele demonstra o comparativo da aplicação da Receita Municipal em Saúde, tá, do primeiro quadrimestre no comparativo de 2023 e 2024. Aqui ele representa toda a Receita Municipal fonte 1 e toda a despesa da saúde fonte 1. Então, no comparativo, no canto aqui da esquerda, em janeiro, temos o comparativo do ano 2023 e 2024. A receita, ela subiu de 315 milhões de reais para 325, e a despesa, ela subiu de 21 milhões para 36 milhões. Em fevereiro de 2023, ela subiu de 365 milhões para 398 milhões, em fevereiro de 2024, e a despesa, ela caiu de 60 milhões para 49 no mês de fevereiro. O que a gente percebe, e todos os anos isso acontece, as despesas em janeiro e fevereiro são menores do que normalmente acontece de março a dezembro, porque boa parte do que é pago nesses meses refere-se a empenhos do ano anterior, e por isso a despesa ela é menor referente aos empenhos de 2024, que é o que eu vou demonstrar no quadro subsequente do restos a pagar. Em março de 2023, foram 221 milhões de reais recebidos e aumentou para 239 milhões em março de 2024. E a despesa, ela aumentou de 66 milhões para 70 milhões. Em abril, foram 189 milhões recebidos em abril de 2023 e subiu para 267 milhões para abril de 2024. A despesa também aumentou em abril de 57 para 73 milhões. No total do quadrimestre, então, a receita ela subiu, né, de 1 bilhão e 90 milhões para 1 bilhão e 230 milhões, e a despesa também de 205 para 228 milhões de reais. O próximo quadro, ele é um comparativo em porcentagem, comparando o que foi aplicado com o mínimo de 15%. Então, o que a gente percebe em janeiro e fevereiro, essa aplicação menor de 15%, justamente por causa disso, né, do que eu falei no slide anterior. O que é pago em janeiro e fevereiro normalmente se refere a empenhos do que foi executado ao final do ano anterior, por isso a despesa paga é menor. Mas de março para frente a gente já percebe aquela normalidade que todo ano, todos os meses acontecem no serviço de saúde, ali em torno de 30%, 29%, 27%. Mas no fechamento do quadrimestre, temos então 19% aplicados em ambos os anos, né? Primeiro quadrimestre de 2023 e primeiro quadrimestre de 2024. Esse próximo quadro é justamente o restos a pagar, que eu comentei. Então, ali a gente tem a demonstração do restos a pagar do ano 2023 e 2024, né, que foram empenhados 67,1 milhões em 2023 e 64,9 milhões em 2024. E desses valores empenhados foram pagos quase a sua totalidade dentro do quadrimestre, 66,2 milhões pagos em 2023 e 64,5 milhões pagos em 2024, referente ao restos a pagar.
Esse quadro ele já demonstra os valores para o cálculo, efetivamente, do mínimo constitucional. Então, aqui ele demonstra as receitas do município para aplicação dos serviços de saúde, e ele separa ali a receita em receita de impostos líquidas e as receitas de transferências constitucionais e legais. E na última linha é o total dessas receitas. Então, a previsão inicial e atualizada é a mesma, no fechamento do quadrimestre, 3 bilhões e 6 milhões, e foi realizada até o momento, no fechamento do quadrimestre, 1 bilhão 176 milhões de reais. E a porcentagem arrecadada dentro desse período, dentro do que estava previsto, foi de 39,1%. No quadro da direita é o que foi arrecadado em 2023, para fazer o comparativo. Então, o que foi arrecadado foi maior, né, neste ano do que no ano passado, que o ano passado foi um total de 1 bilhão e 38 milhões de reais. Este próximo quadro, ele demonstra a despesa para o cálculo do mínimo constitucional. Ali nas linhas azul claro, ele demonstra o total da despesa, separada por corrente e capital, que é o custeio e o investimento. Então, nós tínhamos, no fechamento do primeiro quadrimestre, um orçado atual de 1 bilhão e 63 milhões de reais. Deste valor total, foi empenhado 713 milhões, liquidados 361 milhões e pagos 300 milhões. Temos também a porcentagem desses valores empenhados, liquidados e pagos, comparados ali sobre o orçado total. Então, ficamos em 67% empenhados, referente ao total orçado, 34% liquidados, referente ao total orçado, e 28% pago, referente ao total orçado. Em seguida, ali nas linhas brancas, demonstra o total da despesa para o cálculo da aplicação dos serviços em saúde, e na última linha, em amarelo, é a porcentagem mesmo, em si, que é do mínimo constitucional. Então, essa porcentagem referente ao que foi empenhado foi de 46%, liquidado 23% e pago 19%, que é o mesmo número ali das tabelas dos quadros anteriores. No canto da direita, são os mesmos números, né, só que referente ao ano 2023, e a gente percebe aí uma certa normalidade, né? Então, foi empenhado no primeiro quadrimestre de 23, 50%, liquidado 23% e pago 19%. Então, todos os números acima do mínimo de 15% constitucional. Esse próximo quadro, ele demonstra a separação de toda a despesa da saúde por subfunção. A subfunção, ela é separada em assistência hospitalar ambulatorial, que na verdade é a média e alta complexidade, a atenção básica, o suporte profilático e terapêutico, a vigilância epidemiológica, a administração geral e vigilância sanitária. Então, temos aí as colunas do orçado atual também, empenhado, liquidado e pago. Passou 2 aqui, gente, desculpa, deixa eu voltar. E a gente percebe aqui que a grande fatia de despesa, né, como a gente também percebe em anos anteriores, ela está dentro da assistência ambulatorial e hospitalar, que é a média e alta complexidade, seguida pela atenção básica. Então, estes dois números, eles representaram aí 639 milhões de reais na assistência ambulatorial e hospitalar, no orçado atual, e 389 milhões na atenção básica, no orçado atual. Destes valores, então, no fechamento do quadrimestre, foram pagos 177 milhões da assistência hospitalar e ambulatorial e 112 milhões pagos referente à atenção básica. Os demais valores, como demonstrados, foram bem menores do que essas duas despesas por subfunção. Esse próximo quadro, ele é para representar, deixar mais claro, né, o que representa cada uma dessas subfunções dentro do total da despesa. Então, o que a gente percebe é que pago por subfunção no final do primeiro quadrimestre foram 58% da assistência hospitalar ambulatorial e 37% da atenção básica.
As demais subfunções representaram 2% e 1%, valores bem menores do que essas duas subfunções. Este próximo quadro, ele representa a mesma despesa, porém separado por fonte. Então, a gente tem a fonte do Tesouro Municipal, a fonte dos recursos federais, a fonte dos recursos estaduais e outras fontes. Então, o que a gente percebe aí é que a maior parte da fatia da despesa, né, do serviço de saúde, ele está com o Tesouro Municipal. O orçado atual foi de 817 milhões de reais. Dos recursos federais foram orçados 204 milhões de reais, estadual 29 milhões de reais e outras fontes 13 milhões de reais. Destes valores orçados já foram pagos referente ao Tesouro Municipal 228 milhões de reais, referente aos recursos federais 70 milhões de reais, estadual 2 milhões e outras fontes 0,4 milhões de reais. O próximo quadro também segue a comparação em porcentagem, que representa cada fatia dela dentro da despesa. Então, o Tesouro Municipal representou 76% das despesas dos serviços de saúde dentro do primeiro quadrimestre, seguido pelos recursos federais, que representaram 23%, o estadual 1%, e outras fontes foi 0,4%, né? Então ali não chegou nem a 1% de representação do total que foi pago no primeiro quadrimestre. Este próximo quadro, ele representa os maiores contratos que a Secretaria de Saúde possui hoje no fechamento do quadrimestre. Então, percebemos ali, o maior credor hoje dentro da Secretaria de Saúde é a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Ela faz a gestão, basicamente, do Hospital Municipal e das UBSs da microrregião leste. Essa coluna de descrição é uma breve descrição para ilustrar, né, deixar um pouco mais claro o que representa esses credores dentro do serviço. Os valores estão organizados do maior para o menor pela coluna do empenhado acumulado, e referente à SPDM já foi empenhado dentro do quadrimestre 227 milhões de reais, seguido ali pelo HMTJ, que faz a gestão do Hospital de Clínica Sul, o ES3 e o BS Parque Industrial. Em seguida, temos o INCS, com a gestão das UPAs e UBSs da microrregião norte. O próximo seria a Cristalink, ela presta consultas e exames, tá, na área de oftalmologia, cardiologia, entre outras áreas. Em seguida, o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, com a gestão do PIO 12, né, são serviços ambulatoriais e hospitalares. A Urban, com os serviços de informática, manutenção predial e central de agendamento. Próximo, Centro de Estudos e Pesquisas, Dr. João Amorim, a empresa que, a OS, na verdade, né, que acabou de assumir a gestão da UPA do Campo dos Alemães, por isso existem valores ali empenhados, porém nada ainda liquidado e pago. Próximo é o Consavap, com a gestão do SAMU. Em seguida, a Científica Lab, com os exames laboratoriais que são realizados na Secretaria. Em seguida, é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, com os serviços em saúde mental. Quinta Martins, com consultas e exames diagnósticos em ultrassom. Milclin, com os serviços de recepção. E o Gaia, com os serviços em autismo. Então, aqui nós temos listados os 13 maiores credores da saúde, e eles representam um total ali empenhado de quase a metade do orçado total da Secretaria. Então, totalizou ali pouco mais de 527 milhões de reais empenhados para esses 13 maiores credores. Esse próximo quadro, ele demonstra as indicações de emendas parlamentares em 2024. O primeiro quadro, ele indica as indicações dos deputados federais. Aí nós listamos o nome dos deputados, os valores destinados, né, da proposta, para quem foi essa destinação de recurso. Essa destinação ela vem indicada pelos próprios parlamentares no CNES
da unidade. E este ano todas as indicações foram para o Hospital Pio XII. Este recurso ele é de custeio. Temos aí também o número das propostas de cada uma dessas indicações e a data do pagamento desse recurso feito lá pelo governo federal. Nem todas ainda foram pagas, apenas a minoria. No quadro de baixo, temos as indicações dos deputados estaduais. Tá? Então, duas das emendas, a de R$100 mil e a de R$300 mil, foram destinadas à Secretaria de Saúde para custeio de medicamentos, indicadas pelos próprios parlamentares. E as outras duas para a SPDM, para o Hospital Municipal. O próximo quadro, ele demonstra as despesas do COAPS. Tá? O COAPS é um repasse feito pela instituição AIMB Morumbi e para obras, instalações e equipamentos e materiais permanentes na Secretaria de Saúde. Aqui tem toda a demonstração do que foi pago dentro do quadrimestre, referente aos seus credores, e uma breve descrição também do que é cada uma dessas despesas. A maior delas foi a construtora Costa Júnior, tá, num valor ali de pouco mais de R$503 mil, referente à obra da UBS Granja e o número do contrato em que foi pago este valor, que é o contrato 397 de 2022. Todas as outras despesas, elas são de compras de equipamentos imobiliários, materiais permanentes para as unidades de saúde, e listamos aí todos os credores para onde foi pago este recurso. Totalizou, no primeiro quadrimestre, R$ 800.091,71. No próximo quadro, nós vamos fazer o acompanhamento da evolução desse recurso, né? Recebimentos e pagamentos e rendimentos. Então, o saldo final em 2023, do fechamento do terceiro quadrimestre, né, do ano passado, a conta encerrou com R$ 3.951.470,19. Tivemos de entrada de recurso nessa conta no primeiro quadrimestre R$ 5.812.362,69. Esse recurso rendeu, que fica aplicado em conta bancária, R$ 147.369,86. De pagamentos, que é o que está listado no quadro anterior, foram R$ 800.091,71. E o saldo final, ao fechamento do quadrimestre, em abril de 2024, a conta encerrou com R$ 9.111.111,03. E esse último slide, eu listo aqui. Obrigado. E esse último slide, ele demonstra aqui os relatórios que foram entregues para o Comus, que foi discutido com as comissões. O Comus é o Conselho Municipal de Saúde, que aprova as contas. Entregamos para eles os balancetes, tanto da receita quanto da despesa, fonte 1, dos anos 2023 e 2024, o balancete da despesa por fundo, dos anos 2023 e 2024, o balancete da despesa por subfunção, do ano de 2024, o balancete da despesa por subfunção e categoria, do ano de 2023 e 2024, o balancete da despesa por natureza e subelemento de 2024. Todos esses relatórios entregues são oficiais do portal financeiro da Prefeitura, e, além disso, entregamos também a planilha da despesa, né, por natureza e subelemento, também extraída do portal financeiro da Prefeitura, justamente para facilitar a análise das comissões, né, da comissão, no caso do Comus, para essa aprovação, para poder facilitar filtros, pesquisas e detalhar ainda mais a despesa. Bom, aqui eu encerro a minha parte referente ao montante do recurso aplicado. Eu vou abrir para perguntas. Alguém teria alguma pergunta referente ao que foi apresentado? Por favor. Será que ele está ali? Quer perguntar aqui de cima? Pode, pode.
Ah, tá. Oi, agora tá? Aí. Ah, então tá bom. Bom dia a todos, meu nome é Ana Gleide, eu estou aqui como munícipe. E primeira coisa que eu gostaria de colocar e deixar registrado aqui é que eu sinto muita tristeza com esse auditório aqui totalmente vazio, tem poucas pessoas. Eu sinto falta, eu não sei se tem algum representante de vereador aqui, e da representação da Comissão de Saúde, porque, na verdade, nós temos uma Comissão de Saúde na Câmara e ela precisaria estar aqui, até para fazer questionamentos. Não sei se eles já receberam esses documentos antes, e eu gostaria que tivesse. Então, fica a minha solicitação, mais uma vez, é a segunda vez que eu solicito, se o vereador, eu sei que tem outras coisas também para fazer, mas principalmente da Comissão de Saúde, eles têm que mandar seus representantes aqui, porque é uma coisa que se precisa ser questionada. E, às vezes, também, como eu já vi em algumas denúncias, pedem documentos para a Secretaria de Saúde, aí os próprios vereadores que são da base recusam, não deixam passar os requerimentos. Então, eu acho que esse é um lugar de se fazer questionamentos, até porque é o dinheiro do pagador de impostos e a gente quer saber como é gasto e como está sendo aplicado cada centavo, né? Porque a gente não pode ficar sem pagar, que você paga multa. Então, a gente precisa fiscalizar. Então, aqui vai o meu pedido para os vereadores e vai o meu pedido para a população. Gilson, como sempre, eu gosto bastante da sua apresentação. Você melhorou, fez outras coisas que antigamente a gente não tinha, era muito simples, e agora dá para a gente conseguir fazer os questionamentos, que é para isso que vocês apresentam as contas, né? Sim. É para correção de rota, alguma coisa, né, nesse sentido, e para ficar claro para o munícipe, né? Porque vocês, como entendem bastante de conta, para vocês olhar o número é muito fácil. Para a gente, cidadão comum, é mais complicado. Então, eu queria deixar aqui alguns questionamentos que aqui a gente consegue fazer, né? Eu queria saber, como aqui você mostrou, eu tinha colocado que o Francisca Júlia, a Santa Casa, o Pio XII e a Cristal Link agora que apareceu, que são, e a SPDM, que são lugares que levam bastante dinheiro da saúde, pela Lei 8080 do SUS, a gente precisa ter fiscalização dessas contas, não só por parte do poder público, mas por parte do próprio munícipe. E nesses lugares que eu citei, não existe conselho gestor de UBS. Fica mais uma vez, é a segunda vez que eu faço essa solicitação, e eu gostaria de deixar registrado nessa audiência que esses lugares precisam, sim. A SPDM, então, que é um dos maiores que leva, né, o dinheiro da saúde, a gente sabe que é bem aplicado, sabe que é um trabalho sério, mas o boi só engorda com o olho do dono. E nós aqui, munícipes, somos o olho do dono, né, na verdade, na SPDM. Então, a gente precisa que tenha CGU em todos esses lugares. Não é questão da instituição querer ou não, é questão de atender à lei. Então, precisa ter, tanto na Santa Casa, Pio XII, SPDM, Cristal Link, todos esses grandes contratos precisam ter. Eu não falo dos demais, porque alguns já têm, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso e precisa acontecer. Então, fica minha solicitação mais uma vez. Teve um aumento das despesas em abril, e aí, na hora que você colocou, eu pensei, nós sofremos uma endemia, né, no município, no estado de São Paulo, não só em São José. Tivemos várias mortes aqui, e inclusive uma amiga do meu bairro morreu muito jovem, foi uma tristeza. E aí eu pensei, será que não é porque nós tivemos, né, o dengário, alguma coisa, e foi essa situação? Mas aí quando você mostra lá embaixo que as despesas com vigilâncias sanitárias foi 1%, aí eu pergunto, será que não tem algo errado? Será que eu estou perguntando como leiga, como munícipe, aí eu não sei depois se a secretaria, que eu imagino que você não tem essa resposta para me dar, mas como tem a ver com o número, eu estou te perguntando. Certo. E aí eu aceito depois que você me responda por e-mail, como você já fez nas outras solicitações. Joia. Porque, assim, tem algo errado. Eu imagino, quando nós estamos hoje, nós tivemos o processo da Covid,
Nós tivemos o processo hoje da endemia da dengue. Quando você gasta 1% em vigilância sanitária, isso não é pouco? Isso não seria insuficiente? Porque, pelo que a gente vê e pelo que o cientista diz, nós no futuro teremos mais problemas exatamente de questão de vigilância sanitária. Eu não sei se é isso, eu sei que dessas epidemias, eu não sei onde o gasto se concentra, se é exatamente isso, mas, por exemplo, nós tivemos no meu bairro um problema seríssimo, todas as ruas tinham dengue. Aí nós pedimos para o pessoal das endemias, eu acho que é endemia, os ACS, eu acho que é o nome. ACE, aparecer lá no nosso bairro. Simplesmente não foi ninguém, não apareceu. Faz muito tempo que a gente não tem a intervenção de lavários dentro das casas. Geralmente, eles iam lá, olhavam, que isso é um trabalho, se eu não me engano, Areta, você que é da saúde, se isso é um trabalho da vigilância sanitária. É vigilância epidemiológica. Então, mas está junto, a vigilância sanitária com CCZ, tudo junto. É a vigilância epidemiológica, Então seriam as duas vigilâncias, porque lá também eu acho que não sei nem se a epidemiológica aparece, ou se está junto com a sanitária. O gasto disso de 1%, eu queria saber se isso não está muito pouco em relação a isso, porque é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Nós estamos com número insuficiente, morreu uma pessoa de 65 anos no meu bairro por conta de dengue. Não é para morrer ninguém de dengue, e não é assim, a comunidade não faz a parte dela. Não é que a comunidade não faz a parte dela, a comunidade faz, mas nós tivemos outros problemas aqui em São José, com questão, né, do lixo, que nós tivemos greve, e assim a gente pode discorrer bastante coisa. E se não fosse a vigilância sanitária ou CCZ, para que elas existiriam, né? Então, a gente precisa desse pessoal fazendo, e não foi feita essa intervenção. Pedimos, a resposta era que tinha que olhar no mapa da prefeitura. Mas nós ficamos, todas as ruas do Apolo tinha pessoas com dengue, todas as ruas. Inclusive, na minha casa, eu, meu marido e minha filha ficamos acometidos da dengue e é horrível. Eu fiz a minha parte, e grande. Mas, assim, é uma coisa que é inevitável muitas vezes também. Né? Senão, para que a gente teria SUS, para que a gente teria uma Secretaria de Saúde para pensar e planejar? Eu sei que a comunidade às vezes falha, mas a gente precisa ter esse olhar e ver a questão dessa despesa também. Né? Por exemplo, o Pio 12 não teve tanto dinheiro diretamente, mas ele faz algumas coisas, cirurgias, né, oncologia, para a Secretaria de Saúde vai dinheiro municipal, mas ele teve várias emendas parlamentares. As emendas parlamentares é dinheiro do contribuinte. Então, a gente precisa que o Conselho Municipal de Saúde saiba que está na lei, que o Conselho Municipal de Saúde ele faça a coisa certa, fez um regimento onde tira exatamente o que precisa ser feito totalmente, no meu entender, errado, que não podia ser do jeito que eles fizeram, e ainda passa pelas comissões aqui dos vereadores, que simplesmente não estudaram, não olharam, a gente fez proposta, foram todas recusadas, eles não consultaram a lei, do jeito que o governo manda, eles simplesmente aprovam porque tem base e tem maioria. Mas amanhã isso pode virar contra o seu opositor. Hoje você é a situação, amanhã você pode não ser. Então, as pessoas têm que fazer leis e coisas sérias, independente de olhar o seu partido, o seu umbigo. As pessoas têm que olhar o que é certo, o que está na lei geral e o que é bom para o município, não o que é bom para quem está no poder, porque amanhã você pode perder o poder e aí isso vira contra você. Você é o outro lado. Então, a gente tem que pensar nisso. Era isso, Gilson. Muito obrigada. Bom, então, sobre o questionamento do CGU, né, nessas unidades que a senhora Ana Gleide disse, eu sugiro, não é diretamente relacionado à secretaria, né, por ser o CGU Comus, mas eu sugiro colocar essa solicitação na folha de questionário, que está ali na frente, que eu encaminho oficialmente para o Comus, e fica registrado também a sua solicitação. Tá? Referente às despesas da dengue, que a senhora comentou, ela está concentrada na subfunção da média e alta complexidade. Eu adianto isso aqui para vocês. Ele está aqui na fatia dos 58% da assistência hospitalar e ambulatorial. Tá? Ela está concentrada ali, a despesa.
Mas aí eu sugiro também a senhora colocar a pergunta na folha de questionamento, que daí eu separo e entrego toda a despesa relacionada ao que foi dedicado à dengue, né? Tanto em serviços quanto em compras de materiais de consumo, e também o que foi repassado, né, seja do governo federal ou estadual, para o enfrentamento dessa epidemia. Tá bom? De nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, encerro a minha parte, referente ao montante da aplicação dos recursos, e a Areta vai dar sequência nos próximos itens. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Areta Amaral, sou chefe de apoio administrativo da Secretaria de Saúde e vou apresentar para vocês os indicadores de serviços de saúde do primeiro quadrimestre de 2024. Só um pouquinho, gente, que não está funcionando o passador. Então, conforme regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União dos Estados e Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Da seção 3, prestação de contas, primeiro ponto, montante e oferta de recursos aplicados no período foi apresentado agora pelo Gilson, do Fundo Municipal de Saúde, e a apresentação de agora se refere às auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. E o item 3, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º, o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa, do respectivo ente da federação, relatório que trata o caput. Ficou acordado com o Comus que, dado o prazo de fechamento dos dados, alguns dados são provenientes do Ministério, outros de outras fontes de dados, que não fecham em tempo hábil da confecção desse relatório. Então, ficou acordado com o Comus que faríamos as apresentações do primeiro quadrimestre no final de junho, segundo quadrimestre em outubro e terceiro quadrimestre em fevereiro, em tempo ainda da audiência pública ser realizada adequadamente. Do item auditorias realizadas e em fase de execução do primeiro quadrimestre 2024. Em andamento, nós temos a atualização da comissão e a publicação dos novos integrantes, e agora nós abrimos uma auditoria pelo NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente da Secretaria. Recomendação, estamos na fase de juntada de documentos. Essa auditoria tem a finalidade preventiva e corretiva e trata sobre a análise das escalas de trabalho dos profissionais nos hospitais, para que a gente entenda em que regime é feito a preceptoria, que deve ser em contraturno, e, além disso, a análise do Núcleo de Educação Permanente para o número de vagas existentes, as vagas ocupadas e as vagas ainda remanescentes, para a gente avaliar se tem ou não capacidade de absorção de outros cursos de saúde que têm pedido entrada
na rede de saúde do nosso município. Então, essa auditoria não é uma auditoria de serviços do HM, que é o Hospital Municipal e o Hospital de Clínica Sul. É uma auditoria focada em preceptoria e número de estágios. Foi aberta pelo Núcleo de Educação Permanente junto à Comissão de Auditoria Interna. Ações e serviços públicos em saúde, estabelecimentos e produção de saúde. Número de leitos do SUS. No primeiro quadrimestre de 2024, então, leitos cirúrgicos 99, clínicos 167, obstétricos 79, pediátricos 54, psiquiátricos 100, crônicos 2, hospital dia 10 e leitos reversíveis no hospital de retaguarda 47, totalizando 558 leitos. Aqui eu reforço a diminuição de leitos psiquiátricos como parte das ações da luta antimanicomial, que visa exatamente isso, a redução dos leitos de internação para que esses pacientes possam ser reinseridos na sua família de origem e que façam o seu tratamento acompanhado nas residências terapêuticas, que em São José temos 9 residências. Produção de saúde por grupo e subgrupo de procedimento, complexidade e atenção primária. Aqui eu chamo a atenção novamente para o nível de complexidade. Tá? A tabela SIGTAP, que trata da oferta e dos tipos de procedimento, ela é classificada por complexidade. Então, cada nível vai fazer as comparações em cima da tabela SIGTAP. Produção da complexidade de atenção básica. Ações de promoção e prevenção em saúde. Tivemos um crescimento de 7,8%. No 149.413 ações de promoção e prevenção em saúde em 2024, no primeiro quadrimestre. Em 2023, no primeiro quadrimestre, foram 138.593. Procedimentos com finalidade diagnóstica, um crescimento de 7,1%. 239.221 no primeiro quadrimestre de 2024 e no primeiro quadrimestre de 2023, 223.360. Procedimentos clínicos, aumento de 16,5%, 902.941, em comparação ao mesmo período em 2023, 774.896. Procedimentos cirúrgicos, 3.765, tivemos uma queda de 12,4% em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, que foram 4.298. No grupo, um total de crescimento de 13,5% em relação a 2023, no mesmo período. Aqui eu chamo a atenção para o procedimento cirúrgico, para que não seja confundido com procedimentos hospitalares ou procedimentos feitos em UES. Então, aqui nós estamos falando de atenção básica. Tudo aquilo que é caracterizado pela tabela SIGTAP como cirúrgico, porém, é realizado em UBS. Então, o nível de complexidade é baixo. No total, 1.295.340 procedimentos desse grupo, e em 2023, no mesmo período, que é o primeiro quadrimestre, foram 1.141.147. Aqui, para ilustrar para vocês, na tabela SIGTAP, você seleciona o tipo de grupo, que aqui eu coloquei grupo de procedimentos cirúrgicos, e aí ele vai aparecer qual é o nível de complexidade. Então, aparece modalidade de atendimento, é o atendimento ambulatorial. Se fosse hospital, apareceria como nível de atendimento hospitalar. E o nível de complexidade, se fosse hospitalar, apareceria como terciário ou alta complexidade. Aqui aparece como atenção básica, então é baixa complexidade. Esse procedimento, por exemplo, é um procedimento com finalidade diagnóstica, né? Que é o teste rápido para sífilis em gestante. Então, esse é um dos procedimentos que aparece em atenção básica. Aqui, por exemplo, já é um procedimento de pequenas cirurgias, mais da atenção básica. Então, nós temos ali drenagem de abscesso.
É um procedimento cirúrgico, mas de complexidade de atenção básica, que pode ser feito na UBS. O paciente chega na sala de curativos, por exemplo, com uma coleçãozinha ali de pus e pode ser drenado na UBS. Tá? Se fosse alguma coisa mais séria, porque esse daqui é um procedimento cirúrgico de pele, tecidos subcutâneos e mucosas. Se fosse mais complexo, ele seria feito em outro ambiente, não na UBS. Então, a gente só puxa nesse relatório aquilo que é de atenção básica, tá bom? Qual? Esse número de menos 78,9 foi o número que eu trouxe para vocês, porque foram exames em laboratório clínico, 54. A maioria dos exames em laboratório, eles são feitos pela atenção secundária. Então, hemograma, tudo isso não entra como atenção primária, por isso que eu trouxe para vocês aqui. Sim, a gente faz na UBS, mas ele não aparece em prestação de contas de tabela SIGTAP, ele não aparece como atenção básica, ele aparece como atenção secundária. Aí vocês podem acessar a tabela SIGTAP, eu até tive bastante dificuldade de achar, até falei ontem na plenária, que eu tive muita dificuldade de achar um procedimento que fosse colocado como atenção primária. Se vocês entrarem lá, tabela SIGTAP, tipo de procedimento, laboratório e clínico, todos eles são colocados como atenção secundária e não demonstrados como atenção primária. Por isso que a gente só tem aqui 54. Os demais aparecem como secundária. Não. A gente pode tirar as dúvidas no final, Ana, por favor, para a gente não se alongar em cada explicação, mas aqui, como 54 foram os diagnósticos clínicos em atenção básica, eles vão ser demonstrados, os procedimentos clínicos, na atenção secundária. Todos eles. Exames, a tabela SIGTAP, a Secretaria de Saúde não tem como fazer controle disso. Por quê? Porque quando a gente lança o código do procedimento, ele já entra direto atrelado a essa tabela aqui. Então, está vendo que aqui no canto esquerdo você tem o código 04.01.01.0015, que é curativo, grau 2, com ou sem debridamento. Isso aqui a gente não consegue mudar. É uma prestação de contas para o município. Eu não tenho como puxar de forma diferente. Uhum. Sim. Não. Os dados que eu preciso puxar são esses aqui. Eu puxo pelo código, aí ele me traz o valor do código. Eu não tenho como pegar esse código e desmembrar o que foi feito em cada lugar, Não, eu puxo pelo código. Se o código daquele exame é código de atenção secundária, ele vai aparecer na atenção secundária. Se é um código de atenção primária, ele aparece aqui. Eu trouxe mais para frente um outro comparativo para vocês entenderem como é feita a comparação, que essa comparação ela não é uma comparação de grau assistencial, ela é uma comparação de assistência. Mais para frente eu vou trazer para vocês. Isso. Porque pode ser que nós tenhamos menos 36,6 pacientes. Aqui é atenção básica.
Se a pessoa não procurou a UBS para fazer uma drenagem de abscesso, ela procurou a UES, não vai contabilizar aqui. Ela não deixou de ser atendida. Isso aqui não reflete atendimento. Ele reflete só procura ou índice de serviço. Então, se ela não foi na atenção básica, não vai entrar na atenção básica. Então, por exemplo, cirurgia de vias aéreas superiores, cabeça e pescoço. O que é isso na atenção básica? O que entra como cirurgia de vias aéreas superiores, cabeça e pescoço? Retirada de feijão que a criançada coloca no nariz, isso é uma cirurgia de cabeça e pescoço. Não é uma cirurgia complexa. Se a mãe foi na UBS e o médico fez essa retirada de corpo estranho na UBS, aparece aqui. Nós tivemos 3, que foi o quê? 50% acima do primeiro quadrimestre de 2023. Por quê? Porque em 2023 eu tive uma criança ou um adulto que procurou a UBS para essa finalidade. Se essas 3 pessoas que procuraram a UBS nesse quadrimestre não procurarem a UBS no quadrimestre que vem e forem direto para a UPA, vai aparecer aqui o quê? Menos 50%. Mas elas foram atendidas em um outro lugar. Aqui é só a demonstração do tipo de atendimento que foi prestado. Então, se a gente acompanhar todas as prestações de conta, a gente vai ver que elas saem de uma e vai para outra. Sai da atenção básica, vai para a secundária, ou sai da secundária, vai para a terciária. Olha um gato. Então, aqui não reflete assistência ou desassistência, reflete apenas aquilo que foi produzido em atenção básica, secundária ou terciária. Então, aqui, tanto a gente tem a flutuação para mais ou para menos, mas não reflete desassistência. Eu não posso afirmar, aliás, seria irresponsável da nossa parte afirmar que, se eu tenho uma queda de 10%, 5%, eu deixei de atender esses pacientes. Não, eles podem não ter procurado atenção básica. Então, deixa eu só seguir com a apresentação e, ao final, a gente faz as perguntas. Ana, mas com o Gilson vocês permitiram que ele fizesse a apresentação. Eu não posso seguir a apresentação. Mas é que vai chegar um outro ponto que eu vou te mostrar melhor. Aqui estão esgotadas as dúvidas, posso seguir? Certo. Atenção primária, está esgotada a dúvida. Perfeito. Atenção secundária. A produção ambulatorial por grupo e subgrupo de procedimento na atenção secundária. Aqui já é UES, não estamos mais falando de procedimentos de UBS. Aqui sim, UES, que é produção de média complexidade. Ações de promoção e prevenção em saúde. Crescimento de 7,9%, primeiro quadrimestre de 2023, 145.827 ações. Em 2024, 157.392 ações. Os procedimentos com finalidade diagnóstica, 2.632.144 no primeiro quadrimestre de 24, refletindo uma queda de 9,1% em referência a no mesmo período, né, de 2023, que foi de 2.896.502 procedimentos. Aqui, ontem, houve um questionamento, né, sobre a queda de 46,6% no diagnóstico por ressonância magnética. Então, por que eu estava falando que eu ia chegar nessa parte? Quando a gente vai comparar quadrimestre, eu tenho que pegar esse tipo de prestação de conta e extrapolar para o quadrimestre anterior. Então, eu trouxe para vocês o quadrimestre anterior, tá vendo que eu sobrepus as duas telas. Então, esse daqui de cima agora, ó, esse aqui é o quadrimestre agora, 2024, e eu trouxe o de 2023. Então, em 2023, no primeiro quadrimestre, os exames de ressonância magnética, nós tivemos um crescimento de 111% no período de janeiro, fevereiro, março, abril. De janeiro a abril de 2023, a ressonância magnética aumentamos em 111% os exames. Então, é completamente normal que a gente tenha uma queda de 46,6% neste quadrimestre.
Por quê? Porque nós subimos muito a oferta da ressonância no primeiro quadrimestre de 23, equalizamos a maioria dos exames de ressonância. Tem uma diferença, exame de ressonância com sedação, outros mais complexos, nós ainda temos uma maior demanda. Agora, esses aqui, a gente conseguiu dar uma equalizada. O que aconteceu? Ofereci muito no primeiro quadrimestre de 23, esse quadrimestre de 24, eu não preciso oferecer tantos quanto eu ofereci em 2023. Então, o que eu estou dizendo foi feita uma equalização, oferecido 111% para melhorar aquela situação. Sim. As filas são várias, porque nós temos vários exames de ressonância. No grupo geral, nós ofertamos 111% a mais para correção, assim como nós fizemos, por exemplo, em tomografia, subiu 74,3%, ultrassonografia, 13,2%. Então, a gente vai fazendo a moldagem desse aumento de oferta em decorrência das filas. Quando a gente tem uma equalização da fila, a gente consegue fazer, a gente não tem como manter 120, 130, 140 a mais o tempo todo. Então, o gestor de saúde pública, ele vai vendo aonde ele precisa interferir, ele aumenta aqui, ele diminui ali para poder equalizar as filas. Hoje, em São José dos Campos, se você solicitar uma ressonância magnética sem sedação, nós não temos fila. Não temos fila. Ressonância magnética sem sedação, nós não temos fila. Inclusive, nós estamos agora com um problema, mas que é uma questão que a gente entende, que os planos de saúde, eles têm mais fila para ressonância do que o SUS. Então, alguns pacientes, eles têm convênio, eles falam, olha, eu tenho convênio, mas eu vim para o SUS para fazer o meu exame, porque aqui está até um pouco mais rápido. Então, alguns exames a gente conseguiu equalizar. Outros exames, até pelo que a Deise sempre comenta sobre isso, nós temos fila porque sedação, você tem que ter uma equipe, o médico, que é o anestesista, tem que estar junto. Então, é toda uma mão de obra, eu não consigo fazer 10 exames, eu faço 3. Enquanto que da sem sedação eu faço 15, eu consigo fazer 5 com sedação. Então, a fila ela vai se moldando dessa forma. Não, mas não necessariamente, porque no mesmo período, em 2023, ele subiu 42,2%. Aqui, a gente não pode atrelar, Ana. Você está querendo dizer que a gente está dando uma subassistência. Não, a gente não tem que ter aumento o tempo todo. Eu só tenho análise clínica se eu tenho uma população mais doente. Se eu não tenho uma população fazendo exame de laboratório, eu vou ter uma queda natural. Eu não estou cerceando o direito do paciente de ter a assistência. Eu só tive menos procura. Até aquela questão, se você viu... Não, o que eu estou dizendo houve uma queda, inclusive, de consultas em atenção secundária. Aumentou a da primária. Então, a população ela vai migrando. Agora, você vai querer atrelar a queda da atenção secundária porque a gente não teve médico? Não, eles estão indo para a atenção primária. Não, a gente não pode atrelar um resultado à subassistência. O paciente pode não ter procurado. Sim. 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 E são. Porque eles podem ter pedido menos 12% de exames, Ana. Não é todo paciente. Então, a gente não pode fazer uma afirmação, você está querendo dizer que nós estamos com subassistência, isso não é verdade. 12% a menos quer dizer o quê? Que o médico, ao invés de pedir hemograma, não sei o quê, vitamina, ele falou assim, olha, eu preciso ver hemograma e ureia e creatinina, é isso que eu quero ver de você. Então, ele está fazendo a assistência, o número de consultas se mantém, inclusive em crescimento,
mas o número de exames foi um pouco menor. E nós não temos nenhuma fila reprimida para exame laboratorial de análises clínicas. Você chega na UBS, você tem os seus pedidos e você faz o seu exame. Isso aqui reflete somente número, quanto foi realizado num quadrimestre e quanto foi realizado no outro. Eu não posso jamais atrelar esse resultado a uma subassistência. Isso não é verdade. O que pode ter acontecido? Sim, os médicos terem um quadro clínico mais claro e falar, olha, eu estou vendo que você está com sinusite. Eu não vou pedir uma coleta de sangue para ver uma coisa que eu já estou vendo clinicamente. Então, eles só refletem que teve uma queda em relação ao primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre eu ofereci mais e agora eu ofereci um pouco menos. E geralmente isso é por um equilíbrio. Sim, o primeiro quadrimestre de 2024 em relação ao primeiro quadrimestre de 2023. Ana, só que quando eu analiso 2023, ali nós temos uma tabela de variação. O que eu preciso, a lei me pede para que eu mostre para vocês o que variou entre 23 e 24. Exato, isso. Eu fiz mais, por exemplo, aqui, ó, é isso. É uma relação. 2023 eu fiz 44,5% e 2023 na conta eu ofereci 4% a menos. É isso. Eu ofereci, não, perdão. Eu tive realizado 4% a menos. Aqui. Não, esse daqui, na verdade, ele estava sendo lançado de uma forma em lugar errado. Ele era lançado como atenção secundária e ele parou de ser lançado ali. Mas isso foi uma correção até a Marta Brasil, que é da Vigilância, ela já veio aqui fazer a explicação, que eles estavam lançando errado. Então, você pode ver que em 2023, a gente teve 85% a menos e foram só 32 lançamentos. Por quê? Porque estava sendo lançado errado. Então, a gente, como corrigiu isso ano passado, ainda vai aparecer resquícios daquilo que está errado. Mas a Marta, a gente fez uma plenária do Comus, ela veio e eu expliquei o que ela tinha falado, porque era um lançamento errôneo no sistema. Né? E as equipes até, às vezes, podem até fazer algum lançamento de código errado e pode aparecer ainda, mas esse lançamento não é para estar aqui. Ele estava sendo lançado de forma errada. Ele aparece na outra modalidade, que é a modalidade de vigilância epidemiológica na atenção básica. Ele não aparece aqui. Tá bom? Continuando ainda na produção ambulatorial da atenção secundária, procedimentos cirúrgicos. Novamente, ontem na plenária, uma das participantes, uma das conselheiras, falou, então, aquelas cirurgias de vesícula, de hérnia, então está deixando de ser realizado? Não, não é igual. A gente está falando aqui de atenção secundária. É só o que pode ser feito fora do ambiente hospitalar, que é na UES, na Unidade de Especialidades. Nesse grupo, a gente teve uma redução do número de procedimentos de 11,7%. Ano passado, 17.674 pessoas procuraram atenção secundária para esses procedimentos, e esse ano, procedimentos cirúrgicos realizados foram 15.606, 11,7% a menos do que em 2023. Cirurgia de vias aéreas superiores, também 18,8% a menos. Cirurgias do aparelho de visão, 11% a menos.
Uhum. Uhum. A verdade, a gente vai voltar na mesma história que eu falei. Ou elas estão na primária, ou na secundária, ou na terciária. Alguns procedimentos que são feitos na UES são feitos na secundária, são feitos na primária. Eu não estou dizendo aqui que tem gente que não está precisando de atendimento. Agora, o que a gente não pode é atrelar a redução e afirmar que o município tem subassistência. O que a gente não pode afirmar é que não tem subassistência. Mas eu não estou afirmando isso, eu só estou dizendo que é uma redução numérica, Ana, e que migra da básica, secundária e terciária. Uhum. Sim. Uhum. 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 Mas tem pessoas que vão que não são assistidas porque não tem um profissional. Isso está aí, está na mídia, não adianta. Aqui a gente não está fazendo afirmação e nem juízo de que o que está sendo assistido. Não, a gente não pode afirmar coisas que a gente não tem o numérico para... Sim, só que olha o que eu estou dizendo para você. Opa, peraí. A gente não pode afirmar, Ana, que o que a gente não pode é atrelar um resultado numérico à subassistência. Então, a gente tem vários fatores que influenciam uma queda ou um aumento. Se houve queda, pode ser realmente que tenha a questão de que tem uma fila, tem uma demanda mais alta, pode ser que sim. Às vezes a gente tem a saída de um profissional, demora para repor a questão dos médicos especialistas, que sempre é um problema para todos os municípios. Então, isso é uma demanda que a gente vai equalizando. Agora, o que a gente não pode dizer, eu não estou afirmando que o paciente, ele não foi procurar, não falei isso. Eu falei que ele pode ser demonstrado na atenção primária, ou na secundária, ou na terciária. Agora, é simplório também a gente dizer que por esse número eu estou condenando uma secretaria que ela não deu assistência. Não. Então, a gente precisa fazer esse juízo de que eles podem ter sido atendidos na primária, na secundária ou na terciária, porque aqui é uma demonstração de SIGTAP, e que existem também as questões que você falou. Diminui uma coisa aqui, ou diminui ali, sai um médico aqui, enfim, isso tudo acontece. Agora, o que a gente não pode é bater um martelo e falar que tem subassistência. Isso não é justo com a secretaria e não é justo com os números, porque aqui nós não estamos falando de assistência, estamos falando de número de atendimentos. Isso não reflete aquilo que é ofertado ou não. Areta, eu não disse em nenhum momento que existe subassistência. Eu estou dizendo que nós, em todo o país, inclusive em São José, nós temos sim problema de atendimento no SUS. Sim. Isso não é a Ana Gleide que diz. Isso está na mídia, todo mundo tem conhecimento disso. O que eu estou dizendo também é que você não pode dizer que eu estou vendo só o número. Primeiro, que aqui não pode ser só o número. O número aqui significa exatamente muitas coisas que você falou, inclusive de não ter o profissional lá na ponta. E não é só
só o usuário que não vai lá buscar. É isso que nós estamos dizendo. Então, Sim. eu não posso ser simplório e você também não. Então, esse número, primeiro, para ter uma prestação de contas, eu acho que tinha que ser linkado questão financeira também, porque fica uma apresentação partida, estanque, porque ele apresenta o número total, você apresenta o número de atendimento, e eu deveria casar essas duas apresentações com rubricas e com dinheiro. Esse dinheiro saiu daqui, foi para ali, esse dinheiro saiu, e me mostrando, realmente, olha, esse aqui, nós não temos tal profissional, por isso nós estamos com esse número menor. Tudo bem, você pode até fazer essa discussão lá dentro do conselho, mas eu aqui vim sair da minha casa, estou aqui, e eu quero saber de tudo, eu quero fazer essas interferências, porque senão a audiência pública não tem sentido, porque eu quero saber se é falta de assistência, que tem sim, eu não estou dizendo que a secretaria toda, em todos os lugares, não tem assistência, mas que tem falta de assistência em alguns setores, a gente sabe que tem, está aí na mídia, não é a Ana Gleide que diz, está aí. Entendeu? Então, acontece, tem a pessoa que vai buscar e não tem o profissional, como a gente não tinha profissional, que estava faltando vários especialistas aqui em São José, agora está sendo alguns repostos, mas a gente faltava. Então, existe sim tudo isso que você falou, mas inclusive o que eu falei. Sim. Então, essas coisas estão aqui para acontecer e para a gente debater, por isso que tem essa audiência pública, entendeu? Seguindo aqui nos atenção secundária, na produção ambulatorial, cirurgia de aparelho diagnósticos, né, órgãos anexos e parede abdominal, houve um crescimento, então, de 200%. A gente vai se ater a números, né, 200% de crescimento. Sistema ósseo molecular, um crescimento de 118,80%. Um crescimento de 100% nos atendimentos da cirurgia do aparelho geniturinário. Então, seguindo ali, o grupo todo, em comparação a 2023, então, como eu disse, 17.674, 15.606. E a construção do indicador, da mesma forma que eu mostrei para vocês, a tabela SIGTAP da atenção básica, nós temos na construção do indicador a tabela SIGTAP da atenção secundária. Aí eu trouxe para vocês a página da atenção hospitalar, então modalidade de atendimento hospitalar e a complexidade, média complexidade. Então, isso é feito em hospital. E essa daqui é a página que aparece da atenção secundária. Então, veja só, aparece cirurgia do aparelho circulatório. O que a gente espera de cirurgia de aparelho circulatório? Reconstrução de miocárdio, troca de válvula, mas não. Quando eu vou olhar aqui embaixo, a modalidade de atendimento ambulatorial e complexidade, média complexidade. Isso aqui, ele é feito em UES, e é um procedimento chamado excisão e sutura de hemangioma, que é a retirada daquela pinta vermelhinha. Então, para a gente entender que a complexidade de um procedimento, quando ela é média, ela aparece na secundária. Se ela for de alta complexidade, aparece só como hospitalar. Essa é a organização da tabela SIGTAP, que é de onde a gente puxa os dados. Produção ambulatorial, ainda na atenção secundária, procedimentos clínicos, um crescimento de 9,8%. Né? Aqui entram também aqueles exames e todas as outras coisas clínicas que são colocadas aqui, tratamento de oncologia, enfim. Então, desse quadrimestre, 2.609.545, e em comparação ao primeiro quadrimestre de 2023, 2.376.469. Os transplantes de órgãos, tecidos e células, nós tivemos em 2023, no primeiro quadrimestre, 83, no primeiro quadrimestre de 2024, 74, então tivemos menos 10,8 transplantes. Lembrando que não significa nada de desassistência, nós só tivemos alguns transplantes a menos na cidade de São José, tá bom? Se tiver o paciente, Não, se tiver o paciente precisando, né? Não é nódulo. Isso.
Órteses, próteses e materiais especiais. No primeiro quadrimestre de 2023, foram 21.999. Em 2024, no primeiro quadrimestre, 24.747, um crescimento de 12,5% em relação aos quadrimestres. E ações complementares da atenção à saúde em atenção secundária, uma queda de 5,9%, em relação ao quadrimestre de 2023, que nós tivemos 18.130 ações e, no primeiro quadrimestre em 24, 17.053. Nesse grupo todo, que se manteve praticamente em equilíbrio, a gente teve uma diferençazinha de 0,4%. O histórico de produção, consultas, internações e exames. Aqui um comparativo de todos os quadrimestres, mostrando a evolução das consultas em atenção básica, especialidades e em urgência. A ideia sempre é fazer a retomada dessa inversão de porta, né? Que as pessoas procurem mais a atenção básica do que a atenção terciária, do que a atenção secundária. Temos trabalhado bastante com isso e temos conseguido alguns retornos positivos. Então, esse primeiro quadrimestre de 2024, ele mostra que em atenção básica nós tivemos 278.339 consultas. E a atenção especializada, que é a secundária, 141.438. E a atenção médica em urgência, 431.874. E a gente observa as linhas. A terciária, que são os hospitais e as UPAs, é a linha verde. Ela teve um declíniozinho e a atenção básica subiu bastante, de 2013 para 2024, nesse primeiro quadrimestre. Então, é uma conquista para a secretaria, é uma conquista para a população que está procurando a porta de entrada como UBS. A gente pode garantir que esse movimento vai continuar dessa forma? Não, mas todas as tentativas que a UBS tem feito de captar, de abrir com horário estendido as unidades, é para a gente tentar fazer essa adequação de porta. Aqui o histórico de internações de 2016 a 2024, mostrando em linha do tempo. Aqui eu trouxe o quadrimestre fechado de 2016 a 2023, quer dizer, o ano fechado, e só o primeiro quadrimestre de 23 e 24. Aí uma das conselheiras, que foi a Kellen, ela pediu que ela queria ver primeiro quadrimestre de todos. Então, eu montei esse outro gráfico só para a gente entender que quando eu coloco os quadrimestres, os anos fechados, é porque a gente trabalha com uma média, uma linha de tendência nas internações. E então, a linha de tendência sempre para cirúrgica e clínica é de subida. Então, ela se mantém subindo ao longo dos anos. Agora, a linha de tendência para pediatria e psiquiatria é essa linha tracejada. Ela se mantém meio que em equilíbrio. Então, a gente tem, na pediatria, a gente tem alguns picos, as crianças ficam mais doentes em alguns anos, menos, e isso é uma coisa que se mantém equilibrada. Psiquiatria, a mesma coisa. A gente tem algumas situações que mexem um pouco mais com as pessoas, como em 2020 e 2021, que o número de internações foi maior. 2020, por causa da pandemia, a internação em 2020 de psiquiatria subiu bastante. Agora ela já voltou ao equilíbrio. A partir de 2023 é aquela linha, a linha verde. Em 2023 ela já vai para um nível mais equilibrado. Então aqui é só para mostrar que clínica e cirúrgica realmente a gente tem uma ascensão e não é uma coisa que a gente tenha conseguido equilibrar ainda. Agora, pediatria e psiquiatria, elas seguem alguns ciclos e se mantêm numa linha de tendência equilibrada, linear. Então, os números de 2024 e primeiro quadrimestre de 2023, clínica médica, 3.916 no primeiro quadrimestre de 23 e 4.464 internações no primeiro quadrimestre de 24. Clínica cirúrgica, 4.199 no primeiro quadrimestre de 23 e primeiro de 24, 4.755. Psiquiatria, 220 internações em 23, 245 no primeiro quadrimestre de 24.
Internações de pediatria, 646 no primeiro quadrimestre de 2023 e 656 de 24. E aqui as linhas de tendência, como eu já havia explicado. Os indicadores de saúde, cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção primária, a meta estipulada era de 50%, primeiro quadrimestre de 2022, nós mantivemos o resultado de 2023, que é de 52,45% de cobertura. A cobertura populacional de saúde bucal na atenção básica está em 32%, média de ação coletiva de escovação dental supervisionada, 1%, cobertura da primeira consulta odontológica programada, 6,2%, internações por condições sensíveis à atenção básica, a nossa meta é 21%, o nosso resultado de 2023 ficou em 26,58%. Foram feitas várias intervenções, a gente conseguiu fechar o primeiro quadrimestre em 23,59%, mas continua no esforço para que a gente consiga chegar na meta de 21%. Razão de exames citopatológicos do colo do útero, que é o preventivo. Aqui só entram para o indicador as mulheres de 25 a 64 anos de idade, embora a coleta seja feita para toda mulher com vida sexual ativa. Então, a nossa razão de coleta no primeiro quadrimestre ficou em 0,48. Estão sendo feitos mutirões de coleta e agora nós vamos focar nessa população que tem mais risco, que é de 25 a 64 anos, que não fizeram seus exames nos últimos 2 anos. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, o parâmetro do SUS é 0,35, mas em São José dos Campos nós temos uma cobertura muito boa de mamografia, então o nosso resultado do primeiro quadrimestre ficou em 0,46%, lembrando que, mesmo sendo só o resultado que interessa para o Ministério de 50 a 69 anos, as mulheres em São José dos Campos começam a fazer a mamografia com 40 anos. Ações de matriciamento sistemático realizadas pelo CAPS com as equipes da atenção básica. Esse é um programa de atenção contínua, que o CAPS vai até a UBS para ensinar as equipes a fazer o acolhimento dos pacientes que são psiquiátricos. Nós tivemos 35% das UBSs matriciadas. Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde, o parâmetro do SUS é de 46% e o resultado da cidade ficou em 38,58%. Eu trouxe para vocês também o que é responsabilidade SUS e o que é atenção privada, saúde suplementar. Então, no SUS, nós fazemos 52,1% de parto normal. Mas na rede privada, eles fazem apenas 17% de parto normal. Então, quando é feita a média, essa diferença entre o que é realizado SUS e pelo privado, a média da cidade acaba sendo impactada e cai para 38,58%. Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio no primeiro quadrimestre de 2024, 6,33%. A meta é ficar no máximo 11,60%. Taxa de mortalidade infantil. Fechamos o ano de 2023 num resultado já muito bom, muito mais positivo do que dos anos anteriores, com 10. A meta a ser perseguida é 9. Essa taxa é calculada por a cada 1.000 nascidos vivos. E o primeiro quadrimestre fechamos em 7,38. Taxa de mortalidade perinatal, nós fechamos o primeiro quadrimestre em 9,53. A nossa meta era de 12,50, o nosso resultado de 2023 era de 14,18. Foi feito muito treinamento, muitas ações em cima desse indicador e conseguimos puxar o primeiro quadrimestre de 2024 para 9,53. Taxa de prematuridade, nós ficamos em 14,53. A taxa de prematuridade é algo também que a gente tem trabalhado bastante para reverter. Muitas mulheres vêm de fora da cidade de São José para começar o pré-natal aqui já meio adiantado, então impacta um pouco nesse indicador.
mas a gente está trabalhando para que ele seja revertido também. Número de óbitos maternos em determinado local, que é aqui em São José dos Campos. O ano passado nós fechamos com 6 óbitos maternos. Esse primeiro quadrimestre tivemos um óbito materno de uma mulher que tinha linfoma e acabou evoluindo para sepse de pulmão e acabou morrendo. Proporção de gravidez na adolescência, nas faixas etárias entre 10 a 19 anos. Houve um questionamento, né, de algumas representantes da comissão, por que essa taxa começava em 10 anos. E aí nós explicamos para ela que, a partir do momento em que a mulher menstrua, ela já entra para a faixa etária que pode engravidar. Então, foi estipulado pelo Ministério a faixa etária de 10 a 19 anos, que é a questão da adolescência. Então, primeiro quadrimestre com resultado de 6,97%. Mortalidade prematura, que aqui é prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Resultado de 2023 foi de 272,60. Essa taxa é calculada por a cada 100 mil habitantes. E o primeiro quadrimestre nós conseguimos reduzir para 232,77%. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. A meta é de que fique pelo menos em 95%. Nós tivemos 96,49% das causas básicas bem definidas. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil de 10 a 49 anos investigados. A meta é ficar 95% ou mais, e em 2024 nós fechamos o primeiro quadrimestre com 86% dos óbitos investigados. 10 mulheres que morreram, elas não morreram em São José dos Campos. São munícipes, mas morreram em outras cidades. Então, a gente precisa esperar que a investigação seja feita no local em que ela morreu, para que eles enviem o resultado dessas investigações para São José. Aí a gente pode considerar concluído. Então, por isso que a gente não conseguiu aumentar o indicador. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados em até 60 dias após a notificação. 100% foi alcançado. E a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, que é pentavalente terceira dose, pneumo 10 segunda dose, poliomielite terceira dose e tríplice viral primeira dose, com cobertura preconizada, que é de 95%. Para que a gente alcance 100% aqui nesse indicador, a gente precisa alcançar 95% de cobertura em cada uma dessas vacinas. Então, se, por exemplo, São José dos Campos conseguir alcançar 95% de vacinação em pentavalente, a gente não vai alcançar 100% do indicador, a gente vai alcançar 25%. Então, para 100% precisa ser 95% de cada vacina. Pentavalente está com a cobertura de 24,87%, pneumo 22,92%, a tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola, 26,81% e pólio 25,50%. Essa cobertura, embora estejamos realizando a leitura das carteirinhas, a conscientização dos pais, uma parceria com a Secretaria de Educação, os alunos da medicina também têm ido nas escolas e visto a carteirinha dos alunos, mesmo com o horário estendido das unidades, mesmo com todas as campanhas que estão sendo feitas, a gente ainda tem uma adesão baixa. E o município agora vai começar a intensificar o trabalho com a micro-região. Então, nós vamos identificar, a vigilância vai fazer a verificação por cada bairro, cada região, o que acontece ali, por que as pessoas daquela região não estão vacinando suas crianças, para ver se a gente consegue fazer o microplanejamento. De uma forma até mais, de outras formas, né? Porque o que podia ser feito já está sendo feito, mas não está surgindo efeito. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados, 100% dos casos. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, tivemos nesse primeiro quadrimestre 29 casos. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, nenhum.
Percentual de conformidade das amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 100% das amostras foram aprovadas para consumo. Número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura dos imóveis visitados para controle vetorial da dengue. Aqui é previsto que seja feito 1,33 e foi feito 1,27. O que a vigilância, o CCZ, explicou é que, como eles estavam envolvidos com a questão da nebulização, de fazer as intervenções, eles não conseguiram alcançar a meta de 1,33 por causa dessas outras demandas que estavam mais urgentes, que era a questão da nebulização mesmo. E a questão da sífilis congênita, independente do número, a gente sempre vai deixar ali em laranja, mesmo que fique abaixo do que foi realizado nos anos anteriores, para que a gente consiga chegar ao mais perto de zero desse indicador. A doutora Valquíria Roveran, que é a coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher, ela está realizando o treinamento da atenção básica. Dos médicos, já foi feito no começo do ano, em março, e agora nós estamos treinando os enfermeiros, tanto para a questão do pré-natal, da melhoria do pré-natal, da melhor condução, do melhor manejo dessas pacientes no pré-natal, quanto para o novo exame que vai ser enviado, né, para as cidades. Nós ainda não recebemos, mas é um exame que, na mesma amostra de sangue, ele identifica HIV e sífilis. Então, assim que a gente receber, todas as nossas equipes já vão estar capacitadas. Então, nós fizemos 4 equipes diferentes, porque o número de enfermeiros é grande, então, para que todos eles pudessem participar, foram feitos diversos horários e em dias diferentes também. Agora as atualizações, de forma geral, da atenção primária da APRES. Foi feita a intensificação, né, da inserção de DIU, um mutirão com apoio da Faculdade de Medicina em Embi Morumbi. Foram agendadas no mês de maio 46 pacientes e 23 foram atendidas. Houve 23 faltas, então 50% das mulheres que foram agendadas faltaram. Então, para os próximos mutirões, a gente sempre divulga nos canais de comunicação da Prefeitura, que é o site, né, o Instagram, e também nós comunicamos as unidades básicas para que elas falem para as suas pacientes para poderem fazer a inscrição para o dia. Aqui os treinamentos da atenção básica, lembrando também que as equipes têm um canal interno, que é o portal DTI, e que esses treinamentos são filmados, gravados e ficam à disposição dos profissionais. Todos eles têm aí de 10, 20 minutinhos, no máximo, acho que nem chega a ter 20 minutos, que é para o profissional poder assistir sempre que ele tiver dúvida. Diretoria de Atenção Secundária, é o DAS. Foi feito também uma intensificação de atenção em endocrinologia infantil. No 8 de junho de 2024, foram agendados 120 crianças e atendidas 90 crianças em endocrinologia infantil. Nós tivemos 25% de faltas, 30 crianças faltaram. Os atendimentos, né? Diretoria de Vigilância em Saúde, eu trouxe para vocês o painel de gestão de dengue. Aqui vocês podem acessar tanto pelo site da Secretaria Estadual de Saúde ou pelo site da Prefeitura, que tem um link lá que direciona. E nesse canto esquerdo, a busca pode ser feita tanto pelo Estado quanto por cidades, para ver o panorama de cada cidade. E a diretoria de hospitalar, eu trago para vocês também o dengário, que foi feito no Hospital de Clínica Sul, para um momento, né, de intensificação aí de atendimento aos pacientes da dengue, que agora foi apresentado ontem. A doutora Margarete também deu alguns esclarecimentos sobre o dengário que foram solicitados. E, para quem quiser conhecer mais, também tem no site da Prefeitura. E esses foram os indicadores do primeiro quadrimestre em relação à assistência e serviços de saúde. Alguém tem algum questionamento? A
Mareta, você sabe que eu gosto das suas apresentações, vou sempre fazer os questionamentos. Eu sei que às vezes eu sou muito impositiva, mas infelizmente ou felizmente faz parte um pouco do meu caráter. Mas assim, eu vou falar de novo. Eu entendo que lá no Comus vocês têm que se colocar, né, perante a mesa do conselho. Mas eu vou falar aqui, nós temos muitas pessoas nessa cidade e eu acho que eu devo ser uma pessoa atípica, porque eu não consigo ficar escrevendo. Primeiro que a gente não tem aqui, vocês, e eu entendo, porque vocês podem fazer 10, 20, 30 e só vem, por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pessoas, né, fora vocês e o moço que está filmando, então seria jogar papel fora, mas sem o papel, para que vá você passando o número e eu vá anotando, fica difícil. Então, eu discordo, assim, pode ser que alguém ache que isso é interessante, mas todas as argumentações que eu fiz e que você me respondeu, esclarece sempre, porque não adianta eu colocar o número lá atrás, eu fiz uns rabiscos aqui, não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho de dúvida. Então, eu acho que, como é uma coisa importante, ir mostrando o quadro, se a pessoa tiver dúvida, vai perguntando, porque aí eu acho que fica mais fácil, até para eu entender a minha dúvida e na hora você colocar, do que depois você voltando os quadros. Essa é a minha opinião, tá? Mas gosto sempre da sua apresentação, quero deixar isso aqui muito claro. Entendo o seu papel como representante da Secretaria de Saúde, entendo muito bem, e você faz ele muito bem, tá, Secretaria de Saúde? Então, vamos lá. Nós não tivemos auditorias, que eu saiba, você falou da auditoria, achei muito interessante essa auditoria. Sei que da última vez que eu participei, estava sem o pessoal de auditoria, vocês iam convocar, pessoas tinham saído ou tinham sido transferidas, mas isso não impede que o Conselho Municipal, que é obrigação dele de fazer auditoria, e da própria Secretaria de Saúde também. Desde 2020... nós não temos uma auditoria nos aparelhos de saúde, seja próprio ou seja da terceirização das OS. Nós não temos nem apresentado pela Secretaria de Saúde no Conselho e nem apresentado pelo próprio Conselho, porque essa comissão, desde 2020, não funcionou até hoje. Não sei se nessa nova diretoria vai funcionar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, é um trabalho que não está sendo feito e que precisa ser feito. Uma outra coisa que eu vi aí dos indicadores, que são partes importantes, né, porque isso é pactuado com a sociedade, na escovação dental, se você colocar lá, você vai ver que a escovação dental, ela sempre está com o número abaixo, ela sempre fecha no vermelho. Então, nós estamos com 1%. Então, isso precisa, sim, de um plano de ação urgente. Só em relação à escovação, o que acontece? Antes, a gente continua com esse problema, e a doutora Cristiane tem pego bastante com os ACS, que estão na unidade, eles precisam produzir pelo menos cada ACS 100 escovações por mês, e isso não está sendo feito. A gente teve o problema da dengue, então eles falaram, porque eu tinha que atuar na dengue, eu não conseguia fazer escovação, mas isso vai ser corrigido. E tem um outro problema que, agora eu não posso trazer para vocês o valor da secretaria, porque a gente tem o que sobe para o Ministério. E o valor que vai para o Ministério é só aquilo que tem equipe de saúde da família cadastrada. Então, se eu tenho uma equipe, por exemplo, no Bosque, que não está cadastrada como equipe de saúde da família, o dado não sobe. Por mais que faça escovação naquela unidade, essa escovação não vai para o Ministério, porque eu não tenho o cadastro da equipe de saúde da família. Então, o que eu posso pedir para a doutora Cristiane é trazer uma apresentação para vocês daquilo que está sendo produzido e daquilo que sobe para o Ministério. Isso eu consigo fazer. Está abaixo, sim, e ela está ciente disso, já chamou os ACS para conversar e a gente está batalhando para corrigir. Mas é melhor do que o que aparece para o Ministério. Por causa das equipes que estão cadastradas ou não, eu não consigo que ele veja, que ele considere o dado como válido. Então você está me dizendo, só para me entender, a apresentação, você apresenta o que está no Ministério, eu entendo, mas a gente também, é interessante ela apresentar, mas eu acho que a parte, como você faz essas intervenções, você pode até falar, por exemplo, no município, mesmo não estando dado aí, a gente faz tanto. Por quê? Na minha UBS, eu não tenho programa de saúde da família,
Mas aí eu gostaria de saber, por exemplo, esse mapeamento. A minha UBS, ela faz, quanto que ela faz? Ou por região. Região tal, não tem, mas faz tanto, ou nós estamos abaixo. Porque esse é um número que ele está tentado abaixo muito, e a gente sabe que uma falta de dente é um transtorno na terceira idade. Sim. Outra coisa que eu também já cobrei, eu queria saber se o Centro de Especialidade Odontológica, ele já, porque há um tempo atrás nós íamos construir, aí depois íamos reformar. São José dos Campos tem 630 mil habitantes, pelo censo a gente acha que tem até mais, e ele comporta um centro de especialidades odontológicas. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde. Nós não tínhamos. Eu quero saber se a gente já tem, se ele já está em funcionamento ou ainda está em planejamento e construção. Essa é uma pergunta. O CEL, ele já foi reformado, né? O antigo FAME, aquela parte de cima foi toda reformada. Nós vamos ter lá 7 consultórios para o atendimento das especialidades odontológicas e está na fase final de compra de mesa odontológica, está para chegar os materiais, mas a equipe já foi selecionada, já está sendo treinada e vai inaugurar em breve. Então não tem data ainda também, né? Porque está dependendo dessa situação. Mas é só chegando, tem que chegar o material. Então, uma outra coisa que a gente sempre bate nisso, e também sempre nós estamos atrás do número, e a gente precisa correr muito atrás desse número, é a taxa de prematuridade. Em São Paulo está 11, nós no primeiro quadrimestre, ano passado fechamos, errado também, né? Um número que não poderia. Esse ano, pelo menos é o que eu estou entendendo, no primeiro quadrimestre nós já estamos 14,53. Esse plano de ação, ele já tem, desde ano passado, ano retrasado, se a gente for pegar isso e fizer um gráfico, nós sempre estamos no prejuízo. Nós estamos falando de crianças. Então, é futuro de uma nação. Então, isso é um prejuízo e a gente precisa urgentemente de saber como isso vai ser atacado. O plano de ação, nós tínhamos também o índice de perinatal, mortalidade infantil. Era sempre o seu João, né, que cobrava bastante isso também pela pastoral da criança. E, assim, pelo plano de contenção aí de danos, a gente conseguiu reverter as taxas de mortalidade infantil e perinatal. A de prematuridade, ainda a gente não conseguiu que ela cedesse. O que a gente está estudando é o que está impactando nessa taxa em específico. É o despreparo da mãe? É o esforço que a mãe precisa fazer? São mulheres que vêm de outras cidades e não fizeram pré-natal adequado, e chega aqui, já chega para ter quase um neném, a gente não consegue fazer intervenção. Então, são essas questões que a gente está verificando para ver o que mais a gente precisa atuar, e até por isso que a gente está fortalecendo esses treinamentos. Foi feito em março, o treinamento com os médicos, agora com os enfermeiros, para fortalecer o pré-natal, para a gente ver com mais antecedência até se tem indício de prematuridade ou não para atuar. Né? E do protocolo de São José, já tem aquela questão da progesterona, né? Progesterona que é introduzida para que ela consiga segurar aquele bebê mais tempo. Então, não são todos os municípios que têm esse protocolo, a gente já tem. Já tem algumas outras medidas, mas a doutora Valquíria, junto com o pessoal da Vigilância, do DAPRES, enfim, eles estão fazendo estudo específico agora para a prematuridade, porque tudo que foi feito a gente conseguiu melhorar a saúde materna, mas esse índice a gente não conseguiu ainda atacar, e a gente está tentando entender o que de fato tem de diferente que a gente não conseguiu enxergar ainda. E a questão da sífilis congênita também é um outro problema seríssimo, né? A gente sabe o que isso pode ocasionar na vida dessa criança. Então, a gente também precisa, a gente está com esse problema de sífilis, já vem, né, vários anos já. Então, a gente também, eu sei que não é fácil, a população, né, precisa de conscientização, precisa de entender a problemática de tudo isso, mas, assim, é nosso papel como, né, da saúde, apesar que eu não sou funcionária, mas eu me coloco como munícipe, participante da participação social. Então, a gente tem que estar, assim, sempre correndo atrás desse número, e é preocupante. E sem falar que a gente tem, eu acho que tínhamos um comitê, já foi pedido, sempre fala assim, vamos trazer esse comitê aqui para mostrar, para dizer, a gente não quer saber, né, tem a questão
coisa médico-paciente, a confidencialidade, ninguém quer saber nome de ninguém, mas você pode mostrar relatórios, e hoje em dia, até na transparência, né, eu assisti outro dia outro curso, que você pode tajar o nome da pessoa, o CPF, você pode fazer os tajamentos, e aí você não expõe as pessoas e disponibilizar os documentos, que é a causa raiz. Então, isso a gente precisa desse comitê, que já é promessa, e até hoje não apareceu no Conselho para dar novamente. Eu lembro desse comitê lá em 2018, uma apresentação dele, mas até hoje nada, não apareceu. Então, a gente precisa saber, mesmo aquele caso de 10 mulheres que faleceram, mesmo que sejam 10 mulheres em outros municípios, 10 pessoas de fora, quais são os municípios, né, que elas estavam? O que aconteceu? Porque, querendo ou não foi no nosso município, mas o número impacta aqui e a gente precisa saber. Aí eu venho... Então, seria uma outra coisa para você pedir para esse comitê, que eu não sei se são comitês diferentes. É da vigilância, Isso, que aí a gente também precisaria dele. Além da doutora Cristiana, a gente precisaria desse comitê para ele dizer para a sociedade. Eu sei que eles estão trabalhando, mas a gente precisa saber por quê. Inclusive, eu acho que a própria Secretaria de Saúde, no meu entendimento, ela falha. Não a Secretaria só de Saúde, eu diria o governo, em fazer, a gente tem batido nessa tecla, em questão de propagandas. Não estou falando aqui em propagandas eleitorais, não é nada disso. E a gente sabe que se gasta propaganda com isso, né? Mas a gente precisa rádio, a gente precisa TV, a gente precisa cartaz, a gente precisa usar o conselho para que faça essa propaganda, os conselhos gestores, que infelizmente a secretaria, ou eu acho que o próprio conselho municipal não vê com bons olhos, isso é uma opinião pessoal minha. Eles precisam entender que esses conselhos somos nós, a raiz, que estamos no território, que usamos as UBS, que estamos lá todos os dias, e não sendo inimigos, e sim parceiros, mas a parceria não quer dizer que a gente não vá apontar o problema, a causa raiz, onde está errado. Ser parceiro não é ser omisso, são coisas diferentes, porque a omissão leva um dano maior lá na frente, tanto para o governo, quanto para a população e para a própria Secretaria de Saúde. Então, eu acho que precisa usar os conselhos gestores, precisa ter essa divulgação direta da Secretaria de Saúde para os conselhos gestores, porque muita coisa vai para o Conselho Municipal e fica lá, não chega até nós. Tem muita coisa, muitas ações que a gente poderia fazer e a gente acaba não fazendo. E tem uma pessoa que faz essa ação muito bem, que é a senhora Mariene, que é a conselheira gestora da região sul. Eu fico impressionado de como ela consegue passar todas as informações que o Conselho Municipal de Saúde não consegue e nem a secretaria, ela passa para as bases. Então, acho que isso é uma coisa que a Secretaria de Saúde precisa entender. O controle da dengue ficou 1,27 abaixo do previsto. Aí fala, né, a questão que eu acho que o financiamento, no meu entendimento como leiga, deve ser pouco, era para ser 1,33, foi 1,27. Em tempos de epidemia, isso faz diferença. Faz muita diferença. Então, acho que a gente precisa pegar essa situação. Em anos anteriores, nós tivemos, se eu não me engano, não sei se foi 2015, 2016 ou 2017, uma crise muito grande da dengue, e aí depois a gente, né, veio a Covid, a gente até brincava que a epidemia tinha desaparecido, depois os cientistas explicaram por quê. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão das vigilâncias. Eu acho que se tiver faltando dinheiro, a gente precisa colocar. Eu vi que o Estado ali também, ele coloca pouco dinheiro, a gente sabe disso, o município. Graças a Deus, a gente está no município onde a gente paga bastante imposto, tem dinheiro, e esse dinheiro realmente vem e tem que ser revertido realmente, senão não tem sentido. E uma coisa que eu queria saber é da questão das universidades, se esse dinheiro que vem, na verdade, ele é mensal, né? Aquele dinheiro é anual que você colocou ali, da Anhembi Morumbi, do COAPS. O seu, eu queria saber, porque eu acho que é interessante, porque é um dinheiro que vem. A previsão de repasse é mensal, mas aquele valor que eu coloquei, ele é o fechamento do quadrimestre. Isso, é o fechamento do quadrimestre. Então, eu coloquei o saldo final de 2023, né?
e as entradas, os pagamentos, né, e os rendimentos, e o saldo final do fechamento do quadrimestre, tá bom? Foi muito importante, porque o Gilson ele coloca também onde que é gasto. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente acompanhar esse dinheiro. Porque, assim, dinheiro a gente tem que estar acompanhando sempre a população. Então, tudo gera gasto, né? Tudo gera gasto, né? Nada vem de graça. Não existe, eu não acredito em cafezinho de graça. Isso não existe. Alguém está pagando a conta em algum lugar, né? Então, assim, eu gosto dessa apresentação. Sempre que eu puder, eu estarei aqui. Vocês estão de parabéns. Infelizmente, é isso mesmo. Você não tem mais perguntas, não tem mais gente fazendo as perguntas, porque não tem mais gente aqui. Eu sei que é desagradável, é desconfortável, até porque muitas vezes você responde por áreas que não são diretamente suas, né? As suas áreas. Você está respondendo por várias áreas aqui, fazendo esse demonstrativo. Mas isso é importante, tem que realmente acontecer. E eu queria saber, esses documentos que vocês apresentaram hoje, eles vão estar em qual portal da Prefeitura? Porque isso é muito interessante, está disponibilizado no lugar, já que a gente não recebe aqui, né? E eu entendo, já disse por quê, mas ele precisa estar disponibilizado e eu queria saber. Porque esse é um documento que não é sigiloso, é para ser de acesso para todo mundo, até porque se eu tiver alguma dúvida e tiver os documentos de 2019, 2020, todos esses documentos em algum lugar disposto, eu posso ir lá comparar e isso não impede, porque eu já fiz outras vezes, de mandar as minhas dúvidas por escrito para a própria Secretaria de Saúde e fazer minhas argumentações. No site da Prefeitura tem aquela lupinha para busca. É na transparência que vai estar? Onde vai estar? No site mesmo, www.sjc. Sei, então, mas... Colocando lá, se você colocar Comus, ele vai aparecer o link do Comus, que é dentro das secretarias. Que aí você tem todas as secretarias lá, e aí se você clicar na Secretaria de Saúde, tem lá uma parte só do Comus, e estão todos os quadrimestres lá. Não, então, mas de todos os anos. Não, mas eu queria... Então, esses quadrimestres de todos os anos, eles não existiam. Porque o Comus, na verdade, ele demora a alimentar o site. Mas estão todos lá. Então, está lá porque a Helena, né, Tadeish, foi quem fez esse trabalho em conjunto comigo, porque fui eu que solicitei para ela, porque até então não tinha, e demora a chegar, os anteriores têm. Esse, por exemplo, eu não sei se já está lá, porque a gente tem um monte de documento do Comus que sempre chega em atraso ou não chegam. Entendeu? E aí não é, porque a gente está só com um funcionário. Não interessa. Tem que ter o funcionário, nós pedimos verba para o Comus, e o próprio Comus disse que não precisava da verba, então tem que estar atualizado. Eu acho que isso é um dado também que precisa a Secretaria de Saúde cuidar, se o Comus não estiver cuidando, porque é de responsabilidade da Secretaria de Saúde. Sempre que é aprovado na plenária, depois de ontem foi aprovado na plenária, eles já podem subir para a divulgação do site. Então, mas alguém precisa subir, ele não sobe mais, é isso que eu estou dizendo. Então, eu acho o Edivan colocou, até porque é uma exigência do Tribunal de Contas. Ele pede, numa das questões do tribunal, para que a gente coloque o link. Se eu for lá hoje, já está lá. É para estar. Então, é isso que eu estou dizendo. Para estar é uma coisa. Porque até a Helena não chegar, que não estava na secretaria, não existia. Quem fez tudo isso foi a Helena da Secretaria de Saúde, não o Comus. Que é para estar, não significa que está. Que foi igual o documento, que ele não mandou, que feriu o TAC, e não mandou o documento. Nós tivemos esse problema. Então, chegando lá, a gente já vai... porque eu acho que é um documento que o Comus tem que pôr, mas que impacta na Secretaria de Saúde, né? Pode deixar. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns a vocês. Obrigada. E obrigada pela paciência. Obrigada, Ana, pelos questionamentos. Mais alguém? Não? Então, está encerrada a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024, Fundo Municipal de Saúde e indicadores da Secretaria. Obrigada.